Olá, boa noite. O estado registra 212 mortes por coronavírus, 16 nas últimas 24 horas. Já são mais de 5 mil casos confirmados da Covid-19 em todo o Espírito Santo. Por isso, nós vamos direto falar com o repórter Vitor Zucolotti, que ao vivo tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Vitor. Chama a atenção também a quantidade de casos de profissionais da saúde que estão contaminados, não é isso? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Aqui a gente tem um painel do coronavírus, né, que o pessoal já está acostumado. E agora eu vou mudar aqui a tela. E a gente tem o detalhamento dos profissionais da saúde. Até agora são 1.503 profissionais da saúde confirmados que tiveram, né, que estão com coronavírus, um óbito e até agora 633 curados. O que chama atenção também é que a maioria desses profissionais da saúde que foram confirmados com coronavírus são aqui, ó, da região da Grande Vitória. Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana. A maioria dos profissionais de Jardim Camburi, 61. Depois em Praia da Costa, com 55. E também o que chama a atenção é que a maioria das mulheres, médicas, enfermeiras e técnicas de enfermagem é que foram contaminadas dentro desse universo. 1.118, enquanto homens foram 385. Para vocês terem uma noção aí de que eles que estão ali na linha de frente também estão sofrendo com o coronavírus, com a Covid-19. E agora a gente fala, hoje é dia do profissional de enfermagem, por isso também que a gente está falando dessa situação, do número aí dos médicos e de enfermeiros e de técnicos de enfermagem, mas para falar de uma notícia boa, a Adriana, ela é técnica de enfermagem de Linhares, recebeu alta depois de 18 dias internada com a Covid-19. Começou primeiro com uma tosse branda, mas depois o quadro evoluiu tanto que ela chegou a ter que ficar internada numa UTI, mas agora depois de 18 dias já está aí recuperada e teve alta. Bom, agora a gente vai falar sobre um pronunciamento que o governo do estado fez agora há pouco e falou também de que está firmando um contrato com a Clínica dos Acidentados, aquela clínica que fica ali no São Bom do Povo, para que ali funcionem serviços de clínicas médicas, serviço clínico, né, para retirar as especialidades dos hospitais que são referência no tratamento do coronavírus. O Jaime, por exemplo, né, o Jaime Santos Neves, no caso, as especialidades seguiriam para o Hospital das Clínicas. Firmando esse contrato, em breve a gente vai saber mais novidades. Bom, e com relação à academia, salão de beleza, barbearia, muito se falou disso por conta aí do pronunciamento do presidente, botando esses serviços como essenciais. O governo do estado informou que está com representantes de academias, conversando com esses representantes, já tem até um protocolo para funcionar, mas por enquanto as academias não estão liberadas aqui no estado. Barbearias e salões de beleza podem funcionar, estão funcionando desde o início de abril, seguindo todo um protocolo de higiene, quantidade de pessoas utilizando máscaras também. Mas academias no estado não podem funcionar. Bom, com relação à questão dos ônibus, a gente aproveita também o que o governador falou sobre essa situação. Na última segunda-feira, dia 4, foram registradas mais de 259 mil pessoas utilizando os coletivos. Ontem, né, na última segunda-feira, dia 11, esse número caiu para pouco mais de 252 mil pessoas utilizando os ônibus. Mas vale ressaltar, ônibus só pode andar com todo mundo sentado e também o pessoal utilizando máscara, que é obrigatório. É isso, Isabela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, com o aumento do número de casos de coronavírus, o Conselho Federal de Medicina defende a construção de um hospital de campanha aqui no estado. O governo diz que com a estrutura disponível e com a instalação de novos leitos de UTI, é possível combater a Covid-19. Mesmo assim, não descarta a construção. Mais de 4.800 casos e quase 200 mortes. Em meio a números assustadores, um impasse. Deve ou não ser construído um hospital de campanha no Espírito Santo? Na semana passada, numa coletiva de imprensa virtual, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que até o final deste mês, o Espírito Santo terá 1.300 leitos de UTI espalhados por todo o território capixaba, o que tornaria desnecessário, neste momento pelo menos, a construção de um hospital de campanha por aqui. Esse tipo de hospital seria um último recurso a ser adotado. O hospital de campanha continua sendo uma estratégia possível para o Estado do Espírito Santo.
na medida que as outras estratégias esgotem a capacidade de atender os pacientes com Covid. Hoje, com a expansão da rede própria, com a expansão da rede privada, da rede filantrópica, nós temos 3 hospitais de campanha praticamente construídos no Estado do Espírito Santo. Uma semana se passou e a posição se mantém a mesma. Hospital de campanha não seria necessário no momento. A ampliação de leitos, na opinião do governo, seria a melhor alternativa. O hospital de campanha ele pode ser um recurso a ser utilizado. Ele foi experimentado em alguns estados brasileiros, não tem tido uma boa resposta. Ele é difícil de operar, porque ele não tem estrutura de retaguarda para ele. Ontem mesmo, um grande órgão de controle externo recomendou que os estados não adotem o hospital de campanha, mas exatamente façam como foi feito no Espírito Santo. Aumentem os leitos na iniciativa privada, porque nesses locais onde já tem hospital, que é possível aumentar leito, já tem toda uma estrutura funcionando. O subsecretário de Saúde ainda diz que a rede inteira está passando por uma ampliação. Todos os hospitais passam por ampliação dos seus leitos. Nós trabalhamos com a rede filantrópica, ofertando leitos. Nós estamos adquirindo leitos que a iniciativa privada não estava usando e que ela está ampliando nos seus hospitais. Membro do Conselho Federal de Medicina, o doutor Carlos Magno Prete é totalmente a favor da construção do hospital. Nós, como Conselheiro Federal do Espírito Santo, entendemos que o hospital de campanha é uma coisa necessária. E já deveria ter sido feito, ou melhor, pensado nisso há cerca de 30, 40 dias atrás. Nós sabemos a demanda que vai acontecer, o Espírito Santo ainda não está na área de pico. Por mais que se tente aumentar leitos, são leitos em hospitais em que não tem um pessoal qualificado para atendimento, não tem EPIs necessárias para atender a todo mundo. Agora, com hospital de campanha ou não, uma coisa é certa. Os pacientes da Covid-19 precisam de atenção e cuidados específicos, enquanto, ao mesmo tempo, as outras doenças não deixam de existir. Mas se, por fim, tudo isto que está sendo providenciado não tiver capacidade de atendimento, obviamente que um hospital de campanha poderá ser discutido no Espírito Santo. Olha, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que distribuiu mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual e 1,5 milhão de máscaras para os profissionais de saúde aqui do Estado. Garantiu que tem reforçado as orientações sobre a utilização desses materiais nos hospitais, seguindo o protocolo recomendado pelas autoridades. 9 idosos atestaram positivo para coronavírus num asilo em Vila Velha. Quem tem os detalhes é o repórter Lucas Rezende, do jornal A Tribuna. Boa noite, Lucas. Isa, boa noite para você, para quem nos acompanha em casa. Notícia quente que eu acabei de apurar. Um asilo de Vila Velha registrou um caso de surto. Foram 9 casos confirmados. Esse asilo fica no Novo México. 2 exames ali conclusivos, ou seja, vão ser refeitos para saber se a gente tem mais idosos contaminados ou não. Se contar com 2 mortes que já aconteceram por lá. Segundo o Ministério Público, uma morte já foi confirmada como decorrente da Covid e a outra ainda está sendo investigada. Lembrando que é o segundo asilo nesse tipo de situação em meio à pandemia. O outro foi um Jardim Camburi, em Vitória, que já registrou 7 mortes de idosos. Eu volto amanhã com novas informações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas, pelas informações. Olha, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que um profissional da vigilância epidemiológica do município já está monitorando e orientando a instituição. Hoje, gente, foi o segundo dia de funcionamento de lojas aqui na Grande Vitória durante a pandemia. Como é um dia de número par, lojas que vendem produtos de cuidados pessoais puderam abrir as portas. Mas o Sindicato dos Comerciários está preocupado com este retorno dos funcionários às ruas. Nesta terça-feira foi a vez das lojas de consumo pessoal abrirem as portas. Na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra, lojas de roupas, calçados e cosméticos funcionando. O Caio e a prima aproveitaram a oportunidade para comprar o que a família estava precisando. Hoje eu vim aqui comprar uns negócios, uma lembrancinha para minha tia que está fazendo aniversário esse fim de semana e comprar algumas coisas lá para casa mesmo, umas roupas que a gente estava precisando. Na porta de vários estabelecimentos, o aviso do uso obrigatório de máscaras. Dentro das lojas, todo mundo respeitando a orientação. A Eduarda também veio comprar o que faltava. Ela avaliou de forma positiva as regras e a abertura gradual do comércio.
Tá todo mundo com máscara, assim, tô achando seguro, tá passando álcool nas mãos. Para mim tá aprovado, sim. Apesar das regras de funcionamento, o Sindicato dos Comerciários não aprovou a volta do comércio. Na avaliação do órgão, clientes e lojistas não estão preparados para a flexibilização. Inclusive, nesses 2 dias de funcionamento, denúncias sobre falta de EPIs já estão chegando. Muitas empresas funcionando sem fornecer para os empregados os equipamentos básicos de segurança, sem cumprir com as determinações necessárias, muitas das vezes nem disponibilizando o álcool em gel para os trabalhadores, a população que não está respeitando o isolamento social e muitos clientes acessando as lojas sem o uso da máscara. Essa semana inicial de reabertura será fundamental para a continuidade das atividades. Se a transmissão do coronavírus aumentar e o estado atingir 80% de ocupação dos leitos, o governo não descarta voltar atrás da decisão. As aglomerações são situações que contribuem muito para aumentar o número de contagiados, entendeu? Então, esse modelo, por que não dizer, compreendeu? É para que possamos avaliar. Para isso que nós conclamamos com a população que saia somente o necessário. Para o sindicato, o comércio pode se tornar um foco de transmissão da doença. Existe uma contradição. Ao mesmo tempo que a Secretaria de Saúde pede para ampliar o isolamento, o governo libera as atividades comerciais, pede para a população ficar em casa. Então, quem é que vai sair para as compras? É uma decisão que apenas expõe mais ainda o trabalhador comerciário ao risco de ser contaminado ou contaminar outras pessoas. É uma situação delicada, mas se todos fizerem a sua parte se preservando, aí dá certo, né? A seguir, você confere aqui no TN2, comerciante agredida em assalto fala dos momentos de pânico durante o crime. Agora imagens ao vivo do trânsito na ponte de Camburi, a gente volta bem rapidinho. A comerciante agredida dentro do supermercado na Serra falou com a nossa equipe. Os criminosos se passaram por clientes e foram muito violentos. A suspeita é que sejam os mesmos que estão agindo no bairro. A vítima tem medo de mostrar o rosto. Ainda se recupera do susto e da agressão. A comerciante relata os momentos de pânico sofridos durante o assalto ao supermercado onde trabalha, no bairro das Laranjeiras, na Serra. É revoltante, é muito revoltante, entendeu? Porque a gente está aqui de domingo a domingo, trabalhando mesmo, acordando cedo, saindo tarde. Ela é quem aparece nessas imagens de vídeo monitoramento. Estava no caixa quando foi surpreendida pelos bandidos. Eles se passaram por clientes antes de anunciarem o assalto. Pediam a chave do carro do dono do supermercado, marido dela, que era feito refém no banheiro. A vítima resistiu, escondeu a chave nas roupas, mas acabou derrubada no chão e agredida. Machucaram meu braço, minha mão, meu pescoço, fizeram muita força para eu abaixar. Por isso que eu reagi, não vi arma na mão do primeiro e nem do segundo meliante. Por isso eu reagi, não sabia que meu esposo estava sendo rendido. Meu esposo gritou, entrega tudo, e aí eu entreguei tudo. A atendente também é levada para os fundos do comércio. Os bandidos levaram todo o dinheiro do caixa, cerca de R$700. Procurando dinheiro, não conseguiram abrir a caixa registradora, levaram ela inteira, levaram bebida. As vítimas acreditam que os criminosos sejam os mesmos que assaltaram outro estabelecimento aqui no bairro na semana passada. Eles reclamam de policiamento na região, principalmente no fim da tarde. Além de mercadorias e a caminhonete, que não tinha seguro. Policiamento por aqui eu vejo muito assim durante o dia. Quando dá 6 horas da tarde, vai anoitecendo, eu não vejo mais. Olha, a Polícia Militar diz que tem trabalhado para evitar a prática de crimes na região do bairro das Laranjeiras. Este homem que aparece aqui no LED é dono de uma agência de modelos em Vila Velha. Mas ele foi condenado pela Justiça por ter estuprado 6 modelos que trabalhavam com ele entre 2013 e 2017. Por isso eu vou chamar novamente o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais detalhes sobre essa condenação. É com você, Vitor. Isabela, então, este homem, ele é o Moacir Pereira Júnior, de 31 anos, dono dessa agência de modelo, foi condenado a 19 anos e 4 meses pelo crime de estupro de vulnerável. Na época dos crimes, todas as modelos, você falou aí as 6 modelos, elas eram menores.
Então ele foi condenado já, está preso desde outubro do ano passado, prisão preventiva, agora vai cumprir a pena de 19 anos e 4 meses. O Ministério Público do Estado informou que ele se aproveitou da autoridade que tinha e da influência, né, por ser um agenciador, para praticar atos libidinosos com as adolescentes mediante fraude, violência e também constrangimento. A nossa equipe de produção conseguiu falar com uma das vítimas que não quis gravar a entrevista, mas ela disse o seguinte: saber da condenação dele foi um alívio, porque ele dizia que nada iria acontecer a ele. Agora, o Moacir Pereira Júnior, de 31 anos, está preso e vai ficar 19 anos e 4 meses na prisão por conta dos crimes que ele cometeu. Essas são as informações aqui, Isabela. Eu volto com você no estúdio. Uma ótima noite. Obrigada, Vitor. Pois é, são jovens, né? Tá lidando com o sonho de muitas meninas que são muito novas naquele momento, muito ingênuas às vezes, né? Se comprovado, tem que ser condenado mesmo. Olha, em instantes você confere aqui no TN2 a preocupação dos estudantes com as provas do Enem. Apesar da pandemia, as inscrições já começaram. Agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Beira-Mar, na Ilha de Santa Maria. A gente já volta. Entidades que representam estudantes em todo o Brasil entraram com um pedido na Justiça para o adiamento do Enem 2020. O Tribunal de Contas da União também sinalizou que é favorável ao adiamento devido à pandemia. Aqui no estado, os estudantes estão bem preocupados. O ambiente é bem diferente de uma sala de aula, mas é aqui no quarto que a Ana Clara, de 18 anos, está estudando há cerca de 2 meses. Ainda mais agora, depois que ela conseguiu se inscrever para o Enem. Seja fazendo uma redação diária ou até mesmo ligada nas aulas online pelo celular, ela conseguiu criar um método para se adequar à nova realidade de aulas dentro de casa. A gente não está tendo aula no IFES. Agora os professores estão trabalhando para começar um EAD, então são alguns professores que estão pedindo para os alunos entrarem em sites para ver o número de alunos que vão acessar, para assim começar uma proposta de EAD. A estudante ainda sente falta das aulas presenciais. Acredita ser também uma privilegiada por ter acesso a conteúdo. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria dos estudantes brasileiros. Então, quando o governo mantém essa data, ele mostra um descaso enorme para esses estudantes, para essa grande parte dos estudantes. Então, eu sou super a favor de adiar o Enem. É uma competição. Infelizmente, ainda é uma competição aqui no Brasil. Eu acho que adiando o Enem, essa competição seria um pouco mais justa e um pouco mais igualitária. Pois é, você conheceu a história da Ana Clara, 18 anos, faz IFES e também pré-vestibular e reconhece que tem privilégio, sim, porque consegue acessar as aulas que ela tem pela internet de casa. Só que muita gente, incluindo amigos dela e também alunos da rede pública estadual e dos municípios aqui do Espírito Santo, não conseguem ter esse acesso, seja por falta mesmo de internet ou de equipamento de qualidade para conseguir assistir às aulas tão necessárias. Quem reforça essa dificuldade que os estudantes estão encontrando é o coordenador do projeto Universidade para Todos. O MEC justifica que o aluno pode se preparar à distância. Sim. E aquele aluno que não tem essa oportunidade? A CEDU está em contato com o Ministério da Educação, tentando encontrar alguma forma de prorrogar a aplicação do exame. Temos insistido muito junto ao Ministério, no sentido de sensibilizá-los para a importância, não de fixar uma nova data para o Enem, mas pelo menos de deixar em aberto essa questão, para que ela seja avaliada no curso dos próximos meses, das próximas semanas, talvez, verificando se é possível mesmo manter em novembro ou se não. Entre uma pausa e outra nos estudos, o desejo da Ana Clara era que o Exame Nacional do Ensino Médio fosse verdadeiramente igualitário. Você vai criar uma elitização ao permitir que só as pessoas que estão tendo essa oportunidade de estudar entrem nas universidades e ocupam lugares que eram de pessoas que poderiam entrar, mas que foram prejudicados por causa dessa decisão do governo. Olha, apesar disso, o ministro da Educação segue afirmando que a prova não será adiada. As inscrições vão até o próximo dia 22. As provas estão previstas para acontecer em novembro. E a gente encerra a edição de hoje com um abraço inusitado. A avó e neta deram um jeito de demonstrar o carinho sem correr o risco de pegar o coronavírus. Elas vestiram sacos plásticos e ficaram muito tempo matando as saudades que já durava 2 meses.
Repare que a pequena Alice, de 8 anos, usa máscara, uma espécie de capa de chuva e, por cima, um saco plástico transparente. A avó dela, Penha Petterli, que inclusive é psicopedagoga, tinha viajado para o exterior e, além de cumprir a quarentena, ficou afastada da neta. Mas não das mensagens, é que as duas trocaram muitos telefonemas e até cartas. Só que no Dia das Mães esse encontro não pôde deixar de acontecer. Tá aí o vídeo para vocês todos verem. E aí, você sentiu aí de casa essa sensação gostosa de abraçar quem você ama? Vamos, gente, então continuar nos preservando e tendo muita criatividade para a gente conseguir passar por essa pandemia, né? É o que a gente deseja para vocês, viu? Uma boa noite e até amanhã.